Boa noite a todos. Boa noite a todos vocês. Estamos num programa ao vivo. Caetano Natal Garcia, meia hora de sabedoria. Vamos aguardar. Com certeza ele irá já entrar no programa. Ele é o convidado de hoje. Na realidade, o Caetano Natal quer participar. Bem-vindo. Lógico. Na realidade, ele é o dono do programa, né? Vamos lá. Adicionando Caetano Garcia. Bem-vindo. Aqui. Programa ao vivo é assim mesmo. Opa, tá chegando. E aí, meu irmão querido, tudo bem? E aí, boa noite, tudo jóia? Boa noite, tudo firme? Tudo jóia. Estava falando para os nossos telespectadores, estamos no programa ao vivo, no programa Meia Hora de Sabedoria. Este programa tem como convidado Caetano Natal Garcia. Na realidade, foi a ideia do Caetano Natal Garcia para fazer este programa. Bem-vindo, querido. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje e espero que todos gostem do que a gente irá conversar hoje. Certinho. Caetano Natal, o que você acha, que você tem achado de participar de um programa ao vivo e de estar podendo mostrar para o pessoal a tua sabedoria e ajudar as pessoas, porque, igual da última vez, teve bastante visualização. O que você me diz sobre isso? Eu acho que é uma boa questão para colocar em pauta, porque a gente sabe que hoje a juventude está caminhando por onde devia. Então a gente deve chamar eles para a verdadeira sabedoria, que é a sabedoria que abre portas para a gente conseguir coisas no futuro e o que realmente interessa para a gente fazer uma sociedade melhor. Então, esse programa ao vivo, eu acho que deveria acontecer com mais frequência, né? Por exemplo, a mídia, as grandes empresas de mídia poderiam divulgar mais, dar mais oportunidade para divulgar os talentos que tem no nosso país. Exatamente. Sim, isso é o que nós estamos tentando fazer hoje, mostrando para o pessoal que temos notícias boas. Não queremos mais só notícias más. Tem que ter o programa de entretenimento mesmo, igual ainda ontem eu abri o grupo, Grupo Camage Central Amigos, que logo logo vai estar no YouTube também. Ele vai ser, na realidade, aonde vai estar todos os vídeos de todos os programas, entendeu? E Sim. vamos em frente, então. Qual é o tema hoje? O tema de hoje é a história da filosofia, fazendo um apanhado desde a filosofia grega até a filosofia moderna. Então, eu vou aprender um pouco mais hoje, né? Isso. Siga em frente, meu querido irmão. Então, obrigado. Por favor. Para a gente começar, a gente deve começar pela primeira pergunta, que é a pergunta principal. Por que surgir a filosofia? Por que dela existir e da onde e como ela começou a existir? Bom, primeiro começou na Grécia, porque a Grécia meio que ela foi o principal barco para fazer a filosofia navegar para ser o que é hoje, espalhado por todo mundo. A gente pode falar que filosofia é a mãe de todas as outras ciências, porque filosofia ela não é apenas a questão filosófica de querer entender alguma coisa, mas sim a tradução literal, etimologicamente falando da palavra, vem do grego, que filosofia, filo significa amor, sofia, sabedoria. Então, se a gente for fazer uma tradução literal, filosofia se adequaria no termo de amante do saber, alguém que é apaixonado por saber as coisas.
Então, a gente dá esse título à filosofia, que ela é a mãe das outras ciências. Só que a filosofia, ela não começou de uma hora para outra, ela teve todo um processo para chegar no que é hoje. E então, as primeiras comunicações, as primeiras relações que a filosofia teve, foi por volta de 5 ou 6 séculos antes de Cristo, na região da Grécia, hoje, onde é Atenas. E começou pelas pessoas que estavam ali, que começavam a se perguntar o porquê das coisas. E até ela se formar totalmente, né, no seu significado, começou com um relacionamento com as outras culturas. Por as pessoas deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários. Elas começavam a plantar no mesmo lugar e não sim se moviam frequentemente para outros lugares em busca de comida. Ela ficava no mesmo lugar e assim vinha as pessoas que traziam nos seus barcos os outros alimentos e assim divulgavam novas culturas. Então a filosofia foi descobrindo aos poucos que os gregos não eram sós. Eles tinham sim outras culturas para eles poderem terem relações. E assim ele foi construindo aos poucos a sua didática com as pessoas. E tudo aconteceu mais ou menos com a pessoa chamada Hermes de Trismegisto. Ele era o rapaz que podemos dizer que ele foi o fundador da filosofia, há 2000 anos antes de Cristo ainda. Ele começou fazendo as suas leis herméticas, dizendo que a realidade não existe fisicamente, mas a realidade está dentro da nossa cabeça. A gente constrói o mundo de acordo com a nossa visão de mundo. Então, por aí já começa a filosofia a fazer a sua trilha, começa a trilhar os caminhos da filosofia. E assim foi passando de geração em geração, mas até do século V até o século II a.C., não teve uma pessoa que se destacou muito nessa parte de filosofia, pois, como eu já disse, ela estava começando a surgir ali. As pessoas, na época, queriam mais trabalhar do que saber. Só que, de acordo com o que foi passando o tempo, de acordo com a mitologia grega que as pessoas acreditavam na época, trabalhar ficaria em segundo plano. Primeiro ficaria admirar a natureza. Então era algo muito, um dom muito natural das pessoas ali em admirar a natureza e, segundamente, o trabalho. A gente sabe que é o contrário. E se a gente sabe também que hoje, se as pessoas puderem parar de trabalhar para admirar a natureza, que é algo que é difícil nos dias atuais. E as pessoas foram aos poucos construindo as suas perguntas, as suas dúvidas pela realidade que existe hoje. E assim eles foram construindo de pilar em pilar, de degrau em degrau, a filosofia que a gente conhece. E assim no século II, em meados do século II, século I antes de Cristo, nasceu uma pessoa chamada Sócrates, que era uma pessoa bastante famosa, é famosa até hoje, da filosofia, que ele não foi o fundador da filosofia, mas foi um dos principais filósofos para abrir os caminhos, abrir as portas para a gente conseguir estudar a filosofia no nosso currículo escolar da escola hoje. E a gente sabe que Sócrates, pelo incrível que pareça, ele ser lembrado, ele foi o único filósofo a nunca ter escrito um livro. Ele nunca escreveu um livro em toda a sua vida. Ele foi morto pelas próprias pessoas, pelas autoridades da Grécia naquela época, por ele sentar numa praça pública e perguntar para as pessoas o que elas achavam daquela realidade. Começar a questionar a forma de governo, começar a questionar a forma que se vivia o mundo naquela época. Podemos dizer que 300 anos antes de Cristo, há mais de 2.300 anos antes de nós que estamos aqui hoje. Ele começava a questionar a realidade e assim o governo da época, as pessoas viram que ele estava ferindo o silêncio das pessoas, ele estava ferindo aquele conforto, a zona de conforto das pessoas da época. Então ele foi condenado a beber veneno e ele morreu envenenado. Ele mesmo, como se fosse um auto-suicídio, só que forçado. Antes dele morrer, ele falou algumas palavras que a gente tinha elas citadas até 1600, quando pegou fogo na biblioteca de filosofia que guardavam registros históricos, a gente não tem mais. Só que assim ele conseguiu fazer os seus estudantes serem grandes filósofos. Então Sócrates foi a pessoa que colocou para a gente a frase que talvez seja a frase mais icônica da filosofia, que é a frase "só sei que eu nada sei". Porque quanto mais eu sei das coisas, mais eu sei que eu nada sei. Pois quanto mais eu estou sabendo das coisas, mais eu quero aprofundar, mais eu quero descobrir, e assim eu vejo que tem muitas coisas para mim descobrir. Eu não sou capaz de descobrir tudo ao mesmo tempo. Então, quanto mais eu sei,
mas eu sei que eu nada sei. Isso fazendo uma tradução literal, mas cada pessoa consegue fazer a sua própria tradução, do seu jeito. E Sócrates foi passando assim de geração em geração para várias pessoas que a filosofia era algo que a pessoa deveria ter como natural, não como uma matéria. Pois, como diria um filósofo chamado Epicuro, e Epiteto também, a filosofia não se ensina a filosofia, se ensina a filosofar. Ou seja, a gente diz que não há como existir, não há como ter uma vida se não filosofar, pois filosofar é a mesma coisa que pensar. Toda vez que você pensa, você automaticamente filosofa. Então, nessa época, Sócrates era tudo muito novo. Ele falando isso, ele não era muito bem entendido na época. Mas tinha aquelas pessoas que gostavam desse assunto, estavam se entretendo no meio e conseguiram dar uma, dizemos, uma linha genética, né, como se diz, estudantil, para continuar essa filosofia. Então, o principal estudante, o principal aluno de Sócrates foi Platão. Muitas pessoas não sabem que Platão é talvez mais famoso que Sócrates. Ele foi o aluno de Platão foi o aluno de Sócrates. E muitas pessoas não sabem disso. E ele foi assim, ele foi escrevendo a vida de Sócrates no papel. Então, um livro que a gente tem como base da filosofia chama A República, que é um livro escrito por Platão 200 anos antes de Cristo, no século II ou século I antes de Cristo. Por aí, nessa época, ele escreveu esse livro, que na verdade esse livro não narrava uma história sobre uma república, mas sim narrava a história de Sócrates, pois Platão vinha anotando todos os questionamentos de Sócrates na praça pública com as pessoas, para no futuro ele deixar para próximas gerações se passar, e foi o que aconteceu. E no total teve mais ou menos 10 a 12 livros que Platão escreveu baseado nos pensamentos de Sócrates. Então a gente diz que esse período da filosofia foi conhecido como período pré-socrático, porque tudo que antecedeu Sócrates era uma filosofia só. Depois que nasceu Sócrates, foi a filosofia socrática, porque ela já existia quando Sócrates já havia falecido. Então ela foi uma continuação daquilo que ele deixou ainda em vida. E assim foi passando. E uma frase talvez seja muito icônica no começo do livro A República de Platão, é um debate entre Sócrates e um filósofo chamado Trasímaco, e ele faz uma comparação que talvez seja um pouco dolorida ainda nos dias atuais, que diz que justiça é o interesse do mais forte. Então, disso a gente consegue fazer um grande apanhado de referências por trás disso, naquela época, por trás dessa cortina filosófica, digamos assim. Então, assim foi passando de pouco em pouco e foi de degrau em degrau, foi crescendo a curiosidade nas pessoas. E assim que foi Sim. nascendo as pessoas, nasceu uma pessoa também muito famosa chamada Aristóteles, que Aristóteles nasceu na mesma época e foi aluno de Platão. Então é como se tivesse uma hierarquia familiar estudantil ali. Sócrates foi o idealizador, Platão foi o primeiro aluno e o segundo aluno foi Aristóteles, que foi aluno de Platão. Então ele começou, digamos que foi o idealizador da filosofia que daria a origem à filosofia cristã, depois do ano 1 depois de Cristo. Então tudo começou muito certinho, tudo começou com uma continuação muito certa. Então, Aristóteles foi uma pessoa que começou a dar andamento na metafísica, que a gente já ouviu falar, mas é um assunto muito mais complexo, que deixa as pessoas muito mais, assim, curiosas, assim, só que um pouco mais difícil de entender. E assim foi dando início, que até aí aconteceu a filosofia socrática. E depois disso veio a filosofia helenística, que foi a continuação dessa filosofia por mais 100 anos antes de Cristo, que foi enquanto ela perdurou como uma verdade única. Porque a filosofia naquela época, até na nascência de Platão, de Sócrates, de Aristóteles, a filosofia estudava a cosmogonia. A cosmogonia seria o estudo da religião. Cosmogonia significa cosmos, universo, gonia, os deuses. Então, na Grécia, naquele período, se perdurava a religião oficial da Grécia, a mitologia grega. Então, o deus da época seria Zeus, Poseidon, Atenas, que era a deusa da Grécia. Então, assim foi perdurando e foi estudando, atribuindo a toda a invenção da humanidade um fato religioso. Ou seja, antes de o próprio Jesus Cristo vir até a Terra, já existia aquele pensamento mitológico
que uma religião certa seria a mitologia grega, que tudo se deu origem por conta dos deuses. Poseidon, todos os deuses foram dando origem à vida. E exatamente nessa época, as pessoas deixaram de trabalhar. Começaram a trabalhar como segundo plano e se dedicar a observar a natureza para buscar as respostas às suas dúvidas. O que a gente poderia dar um nome dessa época de causa e efeito. A gente gostaria de estudar a causa e o efeito dessa causa naquela época. Então a gente falava, tá, eu existo, mas um Deus me mandou, mas quem que criou esse Deus? Então a partir daí podemos dizer que começava um rompimento entre a fé cristã, entre a fé e entre a razão, porque sempre elas andaram juntas, mas alguma hora ou outra elas desequilibravam, elas nunca se conectaram totalmente 100%, embora tenha a filosofia medieval. E assim foi, de pouco em pouco, em degrau, as pessoas foram se questionando, e assim foi nascendo aos poucos o ateísmo, foi as pessoas começando a se questionar, por que eu existo, da onde eu vim, para onde eu vou, e assim foi nascendo nos corações das pessoas, na mente das pessoas, aquele desejo por entender. E foi aí que se deu início, então, à cosmologia, que era o estudo do universo de acordo com a razão. Eles atribuíam as questões naturais biológicas. Por exemplo, naquela época, eles falavam a árvore veio do quê? Ah, foi um Deus que criou essa árvore. E acabava aí o seu questionamento. Mas Sócrates, ele podemos dizer que ele colocou no currículo de perguntas o porquê. Não importa se a pessoa falava, essa árvore veio de um Deus, mas ele falava, por que que veio de um Deus? E aí a pessoa ia explicando porque é necessário a vida, e foi explicando, e ele perguntava o porquê até a pessoa responder para ele, não sei. Porque no fim de todas as nossas perguntas, de nossas respostas, a única que nós temos certeza é o não sei. A gente não tem certeza de nada. Até porque na filosofia a gente entende que a verdade é relativa. Tanto pode ser verdade para um como mentira para outro. Uma verdade, uma realidade para alguém, uma mentira de realidade para outro. Depende da sua posição na sociedade, depende da sua posição de capacidade, de inteligência e de colocações de informações que a pessoa é capaz de alcançar. Então, assim foi se dando início, até que temos o advento da vinda de Cristo, do nascimento, que marca a transição do antes de Cristo para o depois de Cristo, que foi a época que a filosofia entrou em ascensão. A filosofia ficou em ascensão por 16 séculos. Então, ela ficou, digamos que, por 1.600 anos comandando tudo. Ela era o centro de tudo, a filosofia. Buscava entender. E nesses 16 séculos, teve muitos rompimentos entre fé e razão, que foi a filosofia medieval, que onde foi controlada mais pela igreja, que a igreja foi a principal influenciadora de colocar a filosofia como uma grande coisa, e por mais ruim que tenha sido, por mais bom, foi uma boa coisa, porque nesses 16 séculos deu oportunidade das pessoas começarem a se questionarem, a fazerem a sua própria crença, a fazerem a seu próprio pensamento, de fazer o que próprio acreditavam, sua própria informação. Então as pessoas foram estudando de acordo com o que tinham, até elas conseguirem fazer a sua própria crença, o seu principal saber. E então perdurou por 16 séculos, que foi a filosofia escolástica, que foi a filosofia de São Tomás de Aquino, a filosofia patrística de Santo Agostinho, que foi também teve muitos adeptos a sua, e Santo Agostinho podemos dizer que foi um dos mais icônicos filósofos cristãos que já pisaram aqui na Terra. E tanto ele como São Tomás de Aquino, que eles, por mais incrível que pareça, Santo Agostinho seguiu mais ou menos a linha de Platão. Ele que foi quem aprofundou e que conseguiu fazer a nossa reflexão que nós temos hoje a respeito de Platão. Já São Tomás de Aquino fez a principal reflexão acerca de Aristóteles, que foi uma descendência passando de geração em geração. E a diferença de Santo Agostinho para São Tomás de Aquino é de aproximadamente quase 1.100 anos. Então a gente consegue ter uma noção por aí de quanto que era influenciadora a filosofia naquela época. Então ela foi alguma coisa que foi colocada como principal na sociedade daquela época. E o termo filosofia foi dado pela Pitágoras, que foi um filósofo mais ou menos antes de Sócrates, que disse que a filosofia envolveria a matemática, a música, o conhecimento, o belo, a natureza e a estética. Então, é um abanhado de ciências dentro da filosofia. Embora muitas pessoas dizem, como teoria da conspiração, que Pitágoras não existiu, mas cada um tem a sua opinião. Pitágoras a gente conhece, ele foi
que fez a principal forma da matemática, foi ele. Então a gente sabe que era muito influenciadora a filosofia naquela época. Então assim foi nascendo a filosofia de pouco em pouco. Até que nos 1600, 1500, na época das grandes navegações, começaram um rompimento entre a igreja. A igreja começou a perder o seu poder de influência na sociedade, porque até lá o feudalismo comandava, nobres, reis, e os camponeses ficavam submissos à nobreza, ao clero, todos esses. Então, de acordo com a Reforma Protestante, que aconteceu em 1532, foi dando início à Revolução Francesa, ao descobrimento das Américas. Então, foi muitos acontecimentos em pouco tempo. Em 500 anos, podemos dizer que foram os 1500 anos, os 500 anos que mudaram o mundo, mudaram a história das Américas, do mundo inteiro, que revolucionou o Ocidente e o Oriente. Embora quem tenha feito a base do Ocidente seja a fé cristã, o Oriente já seguiu totalmente uma linha filosófica desconhecida para a gente no Ocidente. Por exemplo, podemos citar um filósofo que muitas pessoas não saibam que foi um filósofo, que é Buda. E ele, hoje existe a religião budismo, ele foi o filósofo do Oriente, podemos dizer. E cada país tem a sua filosofia. Tem a filosofia europeia, que é a mais influente do mundo. Tem a filosofia africana, que não é tão divulgada. E a filosofia do Oriente, que é a filosofia da China, do Japão, que eles, no caso, seria o budismo. Já a filosofia da América do Norte está muito grudada à literatura clássica. E todos eles sempre estiveram em grandes momentos de acontecimentos de guerras ou de revoluções na Europa, na Ásia, o que seja. Então a filosofia perdurou até 1600 como a filosofia cristã. Era uma filosofia muito baseada em um homem veio de uma criação, de um ser maior. Até que ele teve um rompimento com René Descartes, que era, até na época, ele era cristão. Ele foi excomungado na época também. E por conta desse rompimento que ele fez entre a fé e a razão, ele começou a inserir o ateísmo no catálogo. Então ele começou a deixar um pouco de lado as questões religiosas e explicar o biológico das coisas. A pessoa veio, mas agora não vamos buscar que veio de Deus, vamos buscar a genética que ela veio. Como se forma o DNA, como se forma uma célula, como se forma isso. E aos poucos isso foi se desenvolvendo. Então, nesse momento, teve a época da filosofia moderna, que perdurou até 1800, por aí, até quase o começo de 1900, o século XX, que foi a época de grandes filósofos, de Immanuel Kant, que foi um grande filósofo, Schopenhauer, que é conhecido como filósofo pessimista, e assim foi nascendo várias coisas. Embora quem tenha influenciado essa própria filosofia moderna foi a decaída que a Igreja Católica deu no seu comando, no seu poder. Então, aos poucos, ela ia abrindo as asas, assim, um termo que a gente pode usar, e foi deixando adentrar um pouco mais uma doutrina ateísta para poder dar origem a alguma outra coisa. E até assim começou que nessa época, em 1880, 1900, foi a época que começou a nascer as filosofias que conhecemos hoje, que está em pauta no momento, como as filosofias capitalistas, as comunistas, as socialistas, positivistas, e foi nessa época que foi nascendo. A maior parte nasceu na Alemanha, nasceu na França. Itália não foi tanto influente assim, porque a Igreja Católica firmava o seu poder ali no Vaticano, dentro da Itália. Então, o Papa era um rei. Então, ela não conseguia ter um poder abrangente por toda a Europa, embora ela comandasse muitas coisas dos camponeses. Então, a filosofia moderna foi literalmente a abertura ao ateísmo. E dali em diante, do século XX até os dias atuais, nós vivemos a filosofia contemporânea, que é onde existe várias distintas opiniões que fazem as pessoas acreditarem, fazem pessoas se questionarem. Então, isso foi um andamento que deu por muitos séculos, por 21 séculos depois de Cristo e 5 séculos antes de Cristo, para chegar à filosofia que a gente conhece hoje. Então, a filosofia tem como base continuar evoluindo aos poucos. A ciência acha resposta para uma coisa, então ela vai de pouco em pouco achando as suas respostas. E muitas coisas que as pessoas não sabem hoje é que o lema da bandeira do Brasil, Ordem e Progresso, é baseado numa doutrina filosófica positivista de um filósofo francês chamado Immanuel Kant, que era o nome dele. Ele foi uma pessoa que influenciou muito esse golpe da monarquia para a república no país. Então, o positivismo, que vê tudo como um lado positivo, foi a principal influência, talvez, para a República do Brasil, que foi onde os marechais da época, o exército da época, os militares,
proclamaram a república graças ao positivismo, graças a toda a sua influência na sociedade naquela época. Então a filosofia vem aos poucos, fazendo as pessoas pensarem. Muitas pessoas dizem que ficam loucas por pensar demais, mas, como diria um filósofo, a gente deve separar solidão de solitude, porque solitude pode ser o ato de gostar de ficar sozinho para pensar. Já solidão é o ato de se sentir sozinho, que isso não é bom para a nossa saúde, a gente sabe disso. Então, a gente deve andar de pouco em pouco, de acordo com o andar da carruagem, assim, falando de uma gíria bem popular, e em pouco a gente vai conhecendo a filosofia. A gente não pode adentrar muito de cabeça, tem que seguir a sua linha pré-histórica lá, desde a criação do homem, até chegar nos dias atuais, para a gente começar a entender o que é filosofia. E a filosofia tende a só se multiplicar por mais gerações e gerações, e a gente busca não deixar a filosofia morrer, porque se a filosofia morrer, o homem deixa de viver, porque pensar é filosofar e filosofar é pensar. Então, esse é um apanhado da história da filosofia, que eu pude resumir aqui hoje, que foi, por 21 séculos, a principal coisa do homem, que foi pensar, questionar a existência do mundo. E nessa meia hora de conversa, de sabedoria, o que eu pude passar é isso, que a filosofia ela é uma constante evolução. O homem sempre tende a buscar a sua multiplicância, buscar a raiz da sua ignorância, porque toda vez que o homem busca entender as coisas, ele deixa de ser ignorante e ele reconhece o quanto ele é ignorante por não saber das coisas. Então, a filosofia, digamos que seria a verdade. Quando a pessoa começa a filosofar, começa a ver as coisas pelo lado filosófico, ela começa a se deparar com a realidade das coisas, com a verdade, e assim ela vai construindo a sua própria visão de mundo. Então, encerrando, a filosofia tem esse hábito em si. O lema dela é continuar a multiplicar-se por mais gerações e gerações, pois viver é filosofar. Tá certo. O que você está querendo me dizer, embora eu fiquei quietinho só observando para aprender, né? O que você está querendo me dizer, em outras palavras, se não tiver filosofia, estamos perdidos. A Sim, mente adoece. Seria mais ou menos isso. sim, exatamente. A mente adoece porque a filosofia é a raiz do porquê. Então quer dizer que, na realidade, todo país que se preze, todo país que tem amor ao seu povo, teria que investir mais em educação e deixar sempre esta matéria, né, na escola, uma matéria de filosofia, não é isso? Sim, porque a filosofia, como eu digo, a filosofia no currículo escolar, a gente começa a aprender ela só no ensino médio. A gente só tem ela por 3 anos no ensino médio. E alguma coisa que talvez seja um pouco diferente é que a pessoa começa a aprender, por exemplo, numa aula de eletiva, o empreendedorismo no 6º ano do ensino fundamental. Então, ou seja, em vez de colocar uma criança no 6º ano para começar a pensar sobre a realidade do país, sobre a sua realidade no 6º ano, não, ela deixa de começar a pensar só quando tiver 15, 16 anos. Então, o sistema da educação seria meio falho nisso, pois eles preferem aplicar o empreendedor que consegue receber um tanto, mas ela não quer colocar a filosofia para ela questionar o porquê dela não receber mais. Com Então, é uma licença, coisa que deveria ser mais. só um minuto, Caetano. Caiu. Eu vou pedir para você repetir novamente. A sua fala não ficou completa. Por favor, querido. Sim, a filosofia, no 6º ano, a pessoa começa a aprender empreendedorismo na aula de eletiva. E a filosofia só começa a aprender ela no 1º ano do ensino médio. Então, o sistema de educação seria falho. Por quê? Porque ele prefere ensinar a pessoa como ganhar o dinheiro e se contentar com um salário mínimo. Ele não ensina a pessoa a ganhar mais daquilo. Mas por que a filosofia só entra no ensino médio? Justamente por isso. Pois o sistema de educação do país, ele prefere mostrar para a pessoa como ganhar R$ 1, como ganhar um salário mínimo, como ganhar R$ 500, do que colocar a filosofia para ela questionar o porquê dela não ganhar mais.
Então é algo que seria falho. Eles preferem ensinar como gerar um salário mínimo, mas não querem colocar a filosofia para ela se perguntar por que ela ganha só aquilo. Por que que o governo não consegue me pagar mais? Por que que não tem tantas vagas de emprego? Então, o sistema seria falho nesse quesito, porque a filosofia eles só deixam como último caso, mas na verdade ele deveria ser um dos primordiais para a educação do povo. Eu já acho o seguinte, eu já acho que isso é proposital. É Sim, para as pessoas não poderem, não saberem, não quererem exigir o seu direito, seus próprios direitos. Não é isso? sim, exatamente. Porque as pessoas É, hoje, elas buscam as suas crenças, o que elas acreditam, o que elas apoiam, o que elas são a favor ou são contra, justamente nas outras pessoas. Aquelas pessoas que se dedicam um pouco mais, ela pega um pouco da linha dela e fala, ah, eu apoio porque ela apoia. Então a pessoa não segue a sua própria linha de raciocínio, ela não formula a sua própria opinião. Então essa é a falta da filosofia, justamente isso. Elas não formulam a sua própria opinião desde criança. Ela começa a formular a sua opinião quando ela já tem uma opinião quase formada sobre a vida. Então é nesse momento que a filosofia bate de frente. Que as pessoas não gostam da filosofia justamente por questionar as suas crenças, por questionar o porquê delas acreditarem naquelas coisas. Então a filosofia deveria ser ensinada desde quando a pessoa tem 5, 6 anos, para ela formular a sua realidade, para formular a sua visão de mundo de acordo com a estrutura básica da filosofia, da verdade. Porque assim a gente com certeza conseguiria construir um futuro melhor, longe das coisas que desviam as pessoas do caminho, e, enfim, outras questões sociais que a filosofia busca tentar resolver, busca tentar ajudar. Só que justamente o sistema de educação propositalmente faz isso para as pessoas não terem acesso a informações e continuar ocupando cargos que elas não deveriam ocupar, não desmerecendo nenhum cargo, mas as pessoas têm capacidade de ocupar cargos muito maiores. Só que o próprio sistema faz propositalmente para elas não alcançarem até lá. Então, por isso o sistema é falho. certo. Eu sei que estamos ao fim, mas eu queria deixar uma coisa muito clara para os nossos telespectadores. E o que eu mais faço, eu, Juliano, nós estamos nos empenhando muito nos programas que nós conseguimos elaborar. A maioria de entretenimento. Porém, eu queria deixar muito claro, você, telespectador, que está vendo este vídeo agora, que foi ao vivo, está sendo, mas você está vendo o vídeo agora. Então, o que que acontece? Compartilhe ao máximo, mostre para um jovem de dentro da sua casa, para uma criança, para um adolescente. Por quê? Porque este programa também, que surgiu da ideia do meu irmão Caetano Natal Garcia, este programa é filósofo, é filosófico, não é isso, Caetano? Sim, Porque está passando para... Sim, o programa é filosófico. sim, Ele é diz. justamente para buscar as pessoas a fazerem suas próprias crenças, suas próprias visões de mundo. Isso. Na realidade, o que eu estou querendo dizer é assim, ó, filosofia é importante. E hoje, eu e os telespectadores tivemos uma aula sobre filosofia. E a filosofia, como você diz no começo do programa, tem que ser expandida. E também não só nas escolas, já que, não dizendo o lado político que não importa, mas os governantes, já que eles não se empenham tanto e que não se empenharam também no passado a colocar e levar a sério, muito mais sério, o tema da filosofia, de ter como em todas as escolas, e já logo no começo, já lá quando a criança tem o quê? 9, 10 anos, não é isso? Já que não fizeram isso, nós estamos aqui também ajudando o pessoal
E outras pessoas, até a ideia de, poxa, num bairro aqui, eu conheço aquele rapaz ali, nossa, ele é igual Caetano, nossa, ele estuda pra caramba, ele sabe de um monte de coisa. Vamos fazer uma live com ele. Eu acho que um programa igual este, Meia Hora de Sabedoria, teria que se expandir por todas as periferias. Eu acho que a periferia adoraria Meia Hora de Sabedoria, como também abrange várias classes sociais. É um programa, o que eu penso, entendeu? Assim, é um programa meio que filósofo. Este Meia Hora de Sabedoria com Caetano Natal Garcia. Você não acha? Né? Seria uma boa. Quanto mais a gente expandir as coisas, mais adeptos teriam a elas, né? Então, com certeza, a gente pode fazer num próximo programa sobre isso, o porquê expandir a filosofia, o porquê seria importante a filosofia, e assim a gente conseguiria chegar a vários locais, a gente conseguiria fazer um futuro melhor para a nossa nação, que expandindo a filosofia, o ato de pensar em si, né? Então, estourando os 30 minutos, queria, para encerrar, agradecer pelo convite e daqui 15 dias estaremos aqui de novo com um novo assunto e, quem sabe, fazer mais programas e expandir ele para mais locais aqui nesse mesmo horário. Caetano, eu te pediria que você, da próxima vez, colocasse alguma situação na própria filosofia do que você acabou de falar. Expandir, mostrar para o pessoal, assim, você falar um pouco mais, abrangir mais pessoas. O que que você acha disso? Tá, joia? Então tá combinado. Na próxima a gente vai começar a falar sobre o porquê de expandir a filosofia nas outras classes da sociedade. Por que seria importante? Então, com certeza, está marcado no próximo programa, será exatamente esse assunto. Ok. Quem faz a vinheta do anúncio é o próprio Caetano Natal Garcia, certo? Tá, Então eu joia? vou te pedir, sim, todos os anúncios que foram feitos foi você. Então vou te pedir para que dessa vez você me dê um anúncio uma semana antes Tá, joia? da data que você for fazer, tá certo? Tá, joia? Porque Queria aí, agradecer também pela audiência, pelo convite aqui e até a próxima aqui. Espero que tenha vários programas desses aqui para a gente expandir a filosofia no mundo atual. Então, muito obrigado. você é sempre querido, você é sempre bem-vindo, meu querido irmão. Obrigado Obrigado. você por nos dar uma força aí nessa empreitada, certo? Tá, joia? Muito obrigado. Boa noite. Empreitada, desculpe, empreitada. Hã? Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado pela audiência. Abraço, querido. Saúde e paz. Falou. Até Boa breve, noite. se Até Deus breve. quiser. Boa noite.